Ok, amigos, aqui estamos em Campos de Cima da Serra. Esses são os vinhedos da Arandão e esse é o panorama de Vacaria. Vocês podem ver aqui embaixo as videiras. A maioria delas tem condução em espaldeira, poda, cordão esporonado. Se estende por todas essas áreas colinares. Estamos mais ou menos a 1000 metros de altitude. Lá embaixo o açude para abastecimento de água. E aqui estamos chegando exatamente agora, olhando para as oliveiras, aonde nós temos aqui, onde eles têm aqui na verdade, a produção de azeitona para azeite, a primeira produção de azeite. A Arandon já está inovando nesse sentido. Então vocês podem notar que, como na Itália também, aliás, como nos maiores países produtores do mundo, a videira e a oliveira convivem nesse espaço, nesse mesmo ambiente. Excelente, muito bonito. Vocês podem notar as colinas suaves. Lembrando que aqui estamos um altiplano, estamos acima da Serra Gaúcha. Então se fala em torno de 1000 metros de altitude. Olá amigos, tudo bem? Então estamos aqui nos vinhedos da Arandon, Campo de Cima da Serra. Vocês podem notar que esse vinhedo acabou de ser podado. Vocês estão vendo aqui no chão, é exatamente os sarmentos que acabaram de ser cortados nesses dias. Aqui às minhas costas é a videira de Cabernet Sauvignon. Vocês podem notar que é um dia muito bonito de sol. Estamos no fim de agosto, já na segunda quinzena de agosto. E mais às minhas costas também as oliveiras. É uma região muito bonita, é uma região bem interessante, é uma região que vale a pena conhecer. É um clima peculiar, um clima diferente. Naturalmente é o frio, mas um ambiente diferente do ambiente da Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha nós temos muitos morros, muitas vertentes, declives. Aqui estamos acima de lá. E é muito bom, é muito interessante porque são morros suaves, como vocês podem notar. Diferente do restante da Serra Gaúcha, aqui estamos acima deles. Na verdade, Vacaria é um município bastante distante de lá, mas com uma altitude mais elevada. Eles têm cerca de 30 hectares de vinhedos. Mais à frente nós teremos Merlot. Lá embaixo nós temos Pinot Noir e também Gewürztraminer nas minhas costas. As videiras são podadas, nesse caso, preferencialmente em cordão esporonado. Solo muito argiloso, vocês podem notar. A predominância do solo é argiloso. Perguntarei depois para o agrônomo se o fato do solo ser argiloso não atrapalha a Cabernet Sauvignon, que geralmente solo argiloso é considerado um solo frio. Então essa é uma pergunta que cabe nesse momento, pode ser interessante. Lá embaixo estão cuidando da poda nesse momento. Temos aí uma equipe de controle. E enfim, esse aqui é a campanha, esse aqui é o Campos de Cima da Serra, altitude bastante elevada. E outra coisa que nós temos do outro lado são as oliveiras, porque também estão começando a produzir azeite nessa latitude. É um desafio, uma situação interessante, mas eles são bem auxiliados pelos consultores espanhóis. Interessantíssima região, muito bonita. Estamos acima da Serra Gaúcha. Campos de Cima da Serra é um altiplano acima da Serra Gaúcha. Aqui nessa região, o clima é muito peculiar. Tem uma incidência pluviométrica bastante elevada.
Mas, por exemplo, nós temos a peculiaridade de ter Cabernet Sauvignon convivendo com Pinot Noir muito próximo um do outro. Então, o que acontece? Existe um sistema de poda, ou melhor, existe um tempo de poda diferenciado. Antecipa-se bastante a poda da Cabernet Sauvignon para conseguir que ela seja pronta mais cedo, ou seja, para antecipar os tempos de maturação. Isso faz com que varietais que tenham tempo de maturação tão distinto como Pinot Noir precoce e Cabernet Sauvignon tardivo, entre eles existem entre 70 a 80 dias, é a janela de maturação entre esses dois varietais. Mas devido a essa antecipação da poda, os agrônomos aqui de Campos de Cima da Serra conseguem bons resultados com a Cabernet Sauvignon para ela ficar madura antes da chegada da chuva. E olha que aqui chove bastante. É uma região com índice pluviométrico bastante elevado, porém de interessantíssima produção em termos de qualidade. E é uma região onde o Pinot Noir vinificado em tinto consegue excelentes resultados. A diferença, por exemplo, da Serra Gaúcha como um todo, em que o Pinot Noir geralmente é preferencialmente trabalhada como base espumante. Vamos mais andar um pouquinho por aqui, no meio dos olivares, que vocês sabem, né? Nós já dissemos isso. Olivares e videiras ficam um ao lado do outro e convivem harmoniosamente há milhares e milhares de anos, desde os tempos de Noé, desde antes dos tempos de Jesus Cristo, porque no Mediterrâneo, a base da dieta mediterrânea é o vinho e naturalmente o azeite, como vocês podem ver aqui. Bom, amigos, a exemplo das grandes plantações do mundo, dos grandes vinhedos do mundo, das principais regiões produtoras do Mediterrâneo, inclusive, aqui em Campos de Cima da Serra não é diferente. Nós temos de um lado as videiras e de outro lado, às minhas costas, precisamente as oliveiras. Esse aqui é um oliveira do cultivar Arbosana. A Arbosana é um cultivar de origem espanhola. E aqui um plantio que está agora com uns 6, 7 anos de idade. É a primeira safra que foi produzida e que está à venda de azeite dessa região, Campos de Cima da Serra. É uma região muito promissora pelos azeites. O pessoal aqui é muito caprichado, tem consultoria especializada da Espanha e também de produtores da Argentina, do Uruguai, porque o clima é um pouco parecido com o clima do Uruguai por aqui. Então existe uma situação favorável para o cultivo da oliveira. Assim como as tradições das grandes regiões produtoras, então, se de um lado temos a videira, literalmente, do outro lado nós temos as oliveiras na altitude de 900 metros aqui em Campos de Cima da Serra, cidade de Vacaria. Vocês deem uma olhada, bem interessante, aqui o panorama às minhas costas, oliveiras que são plantadas com uma distância de 7 por 4 metros mais ou menos, 6 por 4, que são as fileiras das oliveiras com 4 metros de distância de uma planta para outra. Bem interessante, esse que eu cultivo, lembrando que essa é uma região com um solo argiloso, quase 70% de solo de argila, o que influi bastante no tipo de cultivo. Solo ácido, que eles corrigem logicamente com um pouquinho de calcário, o fertilizante à base de potássio, que ajuda tanto no cultivo da oliveira como também no mesmo perfil das videiras, que aqui dão um vinho de alta qualidade, vinhos de altitude. A folha de arbequina, ela tem uma curvatura para baixo, tá? Arbosana já é um pouquinho mais reta, tá? A formação, ela tem um pouquinho mais fina, tá? Essa aqui demora mais para afinar. Ela tem um espinhozinho, essa aqui também tem, mas esse aqui parece que é um pouquinho mais afiado, se tu... Essa aqui já é um pouquinho menos, tá? E a coloração também, ó. A arbequina é um pouquinho mais escura do que a arbosana, tá? Um chão de trevo que enriquece de azoto e nitrogênio o solo, só faz bem para as azeitonas arbequina, que é a que nós estamos vendo aqui, e aqui embaixo a picuara. Todos cultivares espanhóis, que são aqueles que mais se adaptam a esse projeto experimental aqui em Campos de Cima da Serra.